Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Agro do Futuro. Os parâmetros que o mundo precisa para medir carbono no agro foram feitos com dados fora do Brasil. E agora Goiás está mudando essa história, com ciência, tecnologia no campo. E agora começa mais um episódio do Agro do Futuro. E eu estou aqui, pessoal, com nada mais nada menos com Alan Carlos Costa, ele que é o nosso convidado especial, doutor em Fisiologia Vegetal pela UFV, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e inovação do IF Goiano, também é diretor-geral do CEAGRO, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e ele é quem está à frente do projeto Goiás Verde, uma iniciativa que usa sensoriamento remoto, inteligência artificial, torres de fluxo, análise de solo, para construir o primeiro mapa de carbono do agro goiano, baseado em dados reais do Cerrado. Alan, seja muito bem-vindo ao podcast Agro do Futuro. Você é um daqueles nomes, quando a gente pensou esse projeto, estava lá na lista e é uma satisfação poder concretizar agora com a sua presença aqui. Gabriel, muito obrigado pelo convite para podermos participar aqui hoje desse podcast que já é bastante conhecido, né? Já é um canal importante de comunicação com o setor do agro, tanto com o produtor, quanto com quem trabalha com pesquisa, com o governo, né? Então, para mim é uma honra estar participando desse momento aqui. Parabéns por essa iniciativa. A honra é toda nossa, Alan. Alan, e esse projeto, né, o Goiás Verde, tem ganhado a mídia em diversas situações e não é por acaso, né? De fato, ele traz uma inovação e ele vem responder uma dor importante do setor, né? Que o Brasil hoje, pelo que eu entendi, ele mede carbono, mas com a régua que não é brasileira, ela é uma régua que usa metodologias do exterior, da União Europeia, de outros lugares. E esses parâmetros hoje que a gente usa para medir o carbono no agro são baseados nessas metodologias que não são aqui adequadas para nós. Quais as consequências da gente estar utilizando um modelo que é calibrado para um clima europeu, temperado, às vezes até norte-americano, no cerrado brasileiro? E por que isso é importante a gente atualizar essa metodologia e ela ser nossa, a gente ter muito orgulho de falar, olha, conseguimos medir carbono no cerrado e essa metodologia é adaptada para cá? Bem, você coloca aí aspectos extremamente relevantes quando se pensa em sustentabilidade, quando se pensa em conservação, quando se pensa numa agricultura, numa produção de alimentos que atenda os maiores e melhores princípios de conservacionistas do mundo. E, obviamente, a gente não pode ter como referencial, né, definir uma regra que seja única para o mundo inteiro. E hoje, basicamente, é isso que acontece. A regra que se é conhecida para poder avaliar sustentabilidade, para avaliar medidas conservacionistas, eficiência desse processo, muitas vezes ela está baseada em critérios, em indicadores que foram desenvolvidos para climas que não são os climas nossos, né? Não é o clima da agricultura brasileira ou o clima desse hemisfério sul. Nós vivemos num ambiente de clima tropical, né? Como sabemos, em que a gente tem temperaturas médias em torno aí de 25 graus, e em vários momentos, sobretudo aqui nessa região que nós estamos, a gente tem temperaturas maiores, 30 e às vezes até ondas de calor, em que essa temperatura aproxima-se dos 40 graus, períodos de estiagem bastante definidos, né, em que você tem chuvas num período concentrado e outro período em que o índice de pluviométrica é bastante baixo, e, portanto, isso muda completamente a dinâmica do carbono e dos gases de efeito estufa nesse sistema de maneira geral. Quando a gente compara essa agricultura com uma agricultura europeia, com o clima europeu, com o clima americano, em que você tem nessas regiões, pelo menos 6 meses do ano, temperaturas abaixo de zero, é a mesma coisa de dizer que os solos dessas regiões, ele fica no congelador, que é a temperatura de menos 20, né? É o que a gente tem aqui nos nossos, num refrigerador comum. Com tranquilidade, né? Exatamente. Então, esses solos ficam conservados a maior parte do tempo. Então, utilizar esses indicadores de países europeus para dizer que a agricultura brasileira é ou não é conservacionista, que ela é ou não é
emissora de carbono de gás de efeito estufa, é um erro tremendo. Então, esse projeto ele tem esse objetivo, definir parâmetros tropicais de uma agricultura que é feita nesse ambiente em que você tem uma atividade biológica intensa durante os 12 meses do ano, por mais que em algumas regiões você tenha temperaturas um pouco mais baixas em algumas épocas, mas mesmo assim uma atividade, perto, né? Com certeza, uma atividade biológica intensa, né? E que a gente não tem esses parâmetros de maneira segura para poder dizer e proteger o nosso sistema de cultivo, o manejo que nós fazemos. Nós temos manejos extremamente conservacionistas, mas que ao compará-los com o sistema europeu, eles ficam realmente muito aquém daquilo que poderia, aquilo que é chamado de medida conservacionista. No entanto, a gente precisa dos nossos próprios parâmetros, nossos próprios indicadores, nas nossas condições, para poder, sobretudo, valorizar e proteger e, sobretudo, estimular mais ainda essas ações conservacionistas na conservação dos nossos solos, na redução, nos manejos que vão reduzir a emissão desses gases, melhorar o balanço a favor da agricultura, o que a gente já faz bastante, Gabriel. Legal. Alan, a gente entendeu a importância, né, dessa metodologia, mas pensando aqui no nosso agro, aí eu queria te fazer uma pergunta que a gente volta um pouquinho. Por que para o produtor rural, que às vezes produz soja, produz região de cristalino, produz HF de uma forma bem intensa, até na pecuária, é importante ele entender a dinâmica de carbono, isso pode gerar algum ganho para ele, e quem são os parceiros que hoje permitem o projeto Goiás Verde sair do papel? Perfeito. Só para quem está nos acompanhando aqui entender a dinâmica desse projeto e por que ele é tão importante. Perfeito. A importância disso, né? Talvez a gente poderia ir numa meta um pouco mais ousada e falar de crédito de carbono, em que se a gente consegue aferir com tranquilidade, com segurança, utilizando métodos que sejam reconhecidos internacionalmente e ter boas referências para isso, talvez em algum momento a gente vai poder dizer que num sistema de produção de grãos, de hortaliças, né, de culturas de ciclo curto, isso sem falar das culturas de ciclo longo, né, como por exemplo as florestais, a silvicultura, etc. Né? Essas culturas poderiam estar adicionando mais carbono nesse solo, nesse sistema, do que retirando. Porque, obviamente, quando você faz a colheita do grão ou daquilo que é o produto comercializável, você está retirando carbono daquele ambiente, né? Mas uma grande quantidade de carbono fica armazenado pelo sistema radicular. Cerca de 50% da matéria seca de uma planta é raiz. Isso não é colhido, isso não é retirado, isso é incorporado no solo. Então, por meio do processo fotossintético, a planta retira um carbono da atmosfera, insere isso na matéria seca dela, na matéria estrutural. Depois, quando o grão é colhido, né, a maior parte desse carbono fica ali na área. Pensa, por exemplo, num sistema de plantio direto, em que se mantém uma palhada densa sobre esse solo. Então, a grande parte do carbono fica ali. Quanto que vale esse carbono? Quanto de carbono está sendo incorporado num manejo conservacionista? Ou ainda, quanto de carbono que se deixa de emitir quando você utiliza uma tecnologia, por exemplo, de bioinsumos, em que deixa de emitir desde o processo de produção daquele fertilizante, lá na fábrica, na indústria ou no processo. Muitos itens vêm até do petróleo, que são... Exatamente, né? Pensa aí, por exemplo, nitrogênio, potássio, fósforo, né? E ao utilizar o bioinsumo, você deixa de emitir o carbono na produção desse material e mais ainda, no metabolismo desse elemento, do nitrogênio, por exemplo, do nitrato, etc., você tem emissão de gás de efeito estufa, em que ao utilizar a bactéria fixadora de nitrogênio, você deixa de ter essa emissão. Então, tudo isso são indicadores importantes que podem, em algum momento, eu estou falando pode, porque até o momento não há critérios que possam mensurar isso e dar segurança de quanto que vale isso, quanto de carbono que é adicionado, mas em algum momento isso pode gerar algum valor econômico para o produtor. No entanto, de forma mais imediata, o projeto nem tem essa ousadia de querer falar em crédito de carbono. Em algum momento vai chegar esse momento, né? Mas, sobretudo, o seguinte,
o carbono e esses gases de efeito estufa de maneira geral, eles também são bons indicadores de medidas conservacionistas. Acabamos de falar aqui, né, de, por exemplo, um plantio direto, em que você mantém uma boa camada de matéria orgânica, uma boa camada de palhado nesse solo, medida conservacionista importantíssima. Ainda, a utilização de bioinsumos, que você deixa de utilizar fontes químicas de nutrientes, de fertilizantes, ou ainda de outros fungicidas, bactericidas, etc., né, ao utilizar um controle biológico. Então, esse projeto ele pode ser um bom indicador, essa é a nossa expectativa, para medir a sustentabilidade da produção daquele alimento. Isso é cada vez mais necessário. E cobrado, né? Exatamente, né? Sobretudo quando o Brasil, como importante celeiro do mundo, importante produtor de alimentos para o mundo, em que você pega, por exemplo, mercados de maior nível de exigência, como é o próprio mercado europeu, mercado os Estados Unidos, né, e outros mercados, em que exige uma rastreabilidade daquele alimento que está chegando na mesa ali daquele consumidor europeu. E essa rastreabilidade, ele quer saber toda a cadeia de produção daquele alimento, quais foram as etapas, como que aquele alimento foi produzido, e, portanto, ter essa medida, ter esse indicador de sustentabilidade, né, de altos níveis de carbono adicionado no solo, maior uso de medidas de manejo conservacionista, com certeza esse produto passa a ter um valor e uma maior aceitabilidade lá fora. Podemos colocar aqui, Alan, a chamada pegada de carbono, né? A gente tem a pegada hídrica, enfim, o quanto que para quem às vezes não é tão do agro, então da área de biológico, desde que o mundo é mundo, a gente tem uma quantidade de carbono, a diferença é onde esse carbono está sendo colocado. E infelizmente a gente tem levado muito carbono que já estava imobilizado para a atmosfera e fazendo um efeito estufa que tem aumentado as nossas temperaturas. Aí, quanto que o projeto Goiás Verde é pertinente, pessoal, que você que nos acompanha aqui? Mostrando que o agronegócio, que às vezes é tido como um vilão, ele pode, né, os estados podem indicar isso, há alguns indicadores que apontam para esse caminho, ele ajuda a sequestrar esse carbono, imobilizar, e não pelo o que muito às vezes se entende, é comunicado, de que só as florestas são responsáveis por esse processo. Perfeito. Teve por aqui recentemente, Alan, o Miguel, foi presidente do IMET, hoje ele está como chefe da Embrapa, e ele foi o autor do Renova Bio. Né? E ele falou, o etanol é o combustível mais sustentável do mundo, porque a cada grama de CO2 que sai, a cana-de-açúcar ela recompensa aquilo e ainda imobiliza mais no solo. Então, resumidamente, o projeto Goiás Verde ele vem para trazer isso, né? Essa transparência da sustentabilidade dos cultivos. É justamente isso, um método, né? O que a gente tem trabalhado no projeto Goiás Verde é justamente a definição de um método confiável, seguro, que para além de estimativas, né, baseadas em critérios que não seja daquele ambiente de cultivo, daquele manejo, que muitas vezes você tem esses dados, mas eles não têm a especificidade que é daquilo que acontece numa determinada propriedade. E aí acaba que, ao definir esses valores baseado em critérios mais globais, a gente fica ali num índice que talvez não seja, não reflita a realidade do que de fato acontece. Então o projeto ele vem com essa perspectiva. E aí, Gabriel, respondendo também a outra pergunta que você fez, por que esse projeto ele sai do papel? Obviamente, por apoio, primeiro, governamental. Né? Eu destaco aqui, primeiro, a FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, que ao implantar o Centro de Excelência no Estado, permite com que Goiás ele fique à frente na pesquisa e na geração de conhecimento daquilo que é fronteira, daquilo que é determinante para o avanço do Estado como um todo, né, para ele ficar na fronteira aí com outros estados no país que são referência no desenvolvimento de tecnologias, né, como por exemplo o estado de São Paulo, que tem um destaque tremendo nesse setor, e Goiás não tem ficado para trás. Então a implantação do Centro de Excelência permite isso. Esse projeto ele nasce primeiro do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, que é um centro... O SEAGRE, né? Exatamente, que é o SEAGRE, implantado pela FAPEG. Então ele inicia lá em 2021, 2022, de uma maneira mais tímida,
né, com os recursos que a gente tinha disponível, ainda mapeando aquelas áreas ali no sudoeste goiano, próximo a Rio Verde, fazendo esse monitoramento e já dados que despertavam o professor, olha, tem muita coisa importante aqui que a gente precisa ampliar isso. No segundo momento, vem a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Aí, a SECT. Né? Eu tenho muito que agradecer primeiro à FAPEG, né, o presidente Ariel, o ex-presidente Robson, pelo trabalho espetacular que vem fazendo ali à frente da fundação, que permite a implantação desse centro. E agora, mais recente, né, esse projeto já está com 1 ano, nessa dimensão maior, porque ele inicia há mais tempo, né, com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que acreditou na equipe do SEAGRE, no grupo de pesquisadores do IF Goiano. E nesse projeto ele é interessante, que ele não é um projeto somente IF Goiano. Quando a gente pega a equipe de pesquisadores, a gente tem pelo menos 6 a 7 instituições vinculadas na proposta. Né? Um baita arranjo, né? Exatamente. Tanto instituições daqui do Estado, como por exemplo a UFG, que é uma mega instituição, da qual nós orgulhamos muito, né, por ter uma universidade como a UFG aqui no Estado, e também de outras universidades, como a Universidade Federal de Viçosa, Instituto Federal do Mato Grosso, Universidade Federal do Mato Grosso, Unicamp, Universidade Federal de São João del Rei. E aí eu vou ser injusto aqui, porque eu não vou lembrar de todos, depois o pessoal vai ficar bravo comigo. Ao total são quantas pessoas, pesquisadores? Hoje a gente está com cerca de 30 pesquisadores, né? Em torno de 30 pesquisadores, mais estudantes envolvidos, né? Então, desse grupo, ou melhor, a partir dessa ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, lá capitaneada pelo secretário José Frederico, né, e a equipe dele, o Rafael, o Valquíria, a Márcia, chegam então até o SEAGRE com uma demanda, porque ouviram falar que a gente já tinha um projeto nessa linha, mas nós queremos um mapeamento preciso de como que está o balanço de carbono e demais gases de efeito estufa nos ambientes agrícolas do Estado de Goiás. Então eles chegam com essa demanda. Então foi uma provocação do governo do Estado, né, de algo que a gente estava fazendo, mas ainda de uma maneira um pouco tímida, porque depende do investimento. Né? Esse investimento vem então por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Esse projeto, então, a partir desse momento, ele toma uma dimensão muito maior. Né? Nós desenhamos um projeto para poder entender o balanço desses gases no estado inteiro, né? Mas aí, obviamente, depende do investimento maior. E a primeira etapa dele, então, a gente definiu para 2 regiões, para entender como é que está o carbono, um balanço de carbono em 2 regiões. Né? Regiões que se destacam no estado de Goiás em termos de produção de alimentos. Primeiro, Rio Verde. Né, Sudoeste Goiano. Exatamente. Nós estamos inseridos ali, então isso facilita muito, né? O SEAGRE tem a sede ali. Polo logístico no estado, né? Extremamente favorecido nesse sentido. É um dos principais PIBs, né, do estado, e que esse PIB está muito vinculado à cadeia de produção de alimentos de maneira geral. Então, Rio Verde tem esse destaque, né? E o Verde é interessante que a maioria da agricultura que ocorre ali é uma agricultura de sequeiro, né? Que basicamente você tem 2 safras, né? Que não tem tantos ambientes irrigados como ocorre em Cristalina. Outra cristalina. Outra cristalina, né? Então fechamos esses 2 ambientes. Os 2 maiores VBPs agrícolas do estado. Pois é. E o interessante é que, além do manejo ser diferenciado nessas 2 regiões, embora Rio Verde também tenha áreas irrigadas, né, também você tem climas que diferem bastante. Né? O clima de Cristalina é um clima um pouco mais ameno, né? Temperaturas um pouco menores do que as temperaturas que ocorrem em Rio Verde. Isso muda a dinâmica desses gases, isso muda a dinâmica da agricultura. Né? E Cristalina tem um outro diferencial em relação ao Rio Verde, que por ter um uso de irrigação de maneira bastante expressiva, né? Aquela região ali que forma o maior perímetro irrigado do planeta. Quando você pega aquela região de Cristalina, ingressando ali para Paracatu e etc., né? Você pega ali uma região, a maior região irrigada do planeta está ali. Olha só. Né? Pegando só a região de Cristalina e aqui de Goiás, é uma das maiores da América Latina. O maior número de irrigantes que você tem naquela região como um todo, né? Isso faz com que Cristalina plante e colha o ano inteiro. Né? Então, o ano inteiro, Cristalina está cultivando o solo.
você não tem, e obviamente com todo o manejo de rotação de culturas, etc., né? Mas o ano inteiro as áreas são utilizadas porque lá não tem a limitação que é o fator água. Então, obviamente, também a conservação de carbono, o carbono nesses solos, diferencia em relação a Rio Verde. E os nossos dados já têm demonstrado isso de maneira muito clara, né? São dados ainda preliminares, nós estamos agora naquela fase de processamento desses dados e continuidade da coleta deles. Então, algumas coisas a gente tem até evitado divulgar amplamente, porque são dados ainda preliminares, a gente precisa reforçar isso em outras safras, né? Mas são dados bem interessantes que demonstram o que está acontecendo nesses dois ambientes de grande importância na agricultura do estado de Goiás. Legal. Né? Eu vi uma publicação de vocês, estava estudando, fazendo meu dever de casa, viu, gente? Vocês estão em algumas fazendas que são importantes, né, para o estado de Goiás, nesses dois municípios. E aí eu queria, Alan, que você falasse um pouquinho como que essas medidas são feitas. Por exemplo, é um dado preliminar, depende do manejo, depende da cultura, mas me corrija se eu não estiver errado. Parece que um estudo que vocês fizeram, não sei se foi na Reunidas, cultura da soja, a cada tonelada emitida de carbono, vocês estavam conseguindo mostrar que a cultura, no final, todo o ciclo estava sequestrando de 5 a 6. Não sei se o balanço era basicamente esse ou se eu entendi errado a informação. Mas como funcionam essas medidas para chegar nesse número? É lógico que a soja em Rio Verde vai ser diferente da soja no Vale do Araguaia, que está se expandindo agora, vai ser diferente na Estrada de Ferro, na região sul. O manejo do produtor, se ele usa bioinsumo, se ele não usa, como é que é a dinâmica dele com o solo, tudo isso influencia. Sim, né? Sim. Mas conta pra gente, eu vi lá um pouquinho, ó, torre de fluxo, de covariância, enfim, são algumas instrumentações que, pelo que eu entendi, já são muito bem estabelecidas para a parte florestal, inclusive no Brasil, no bioma amazônico, que permitiu que a gente tivesse uma legislação que é sendo encaminhada recentemente para a gente entender a parte do mercado de carbono, né? Perfeito. Mas agora, para que a gente possa avançar para esse mercado e ele ter sentido também na parte da agricultura, a gente precisa ter isso muito bem mapeado. Mas essa metodologia, ela também, eu acredito que ela tem toda uma conjuntura, uma robustez. Exatamente. É um projeto que ele tem uma certa complexidade, porque ele envolve várias equipes distintas, né, especializadas em diferentes temáticas dentro da proposta. Então a gente separa essa equipe em dois grandes grupos. A gente tem um grupo, e esse grupo se subdivide em vários outros, que é o grupo que trabalha as questões mais agronômicas e ambientais, e aí você tem várias equipes dentro desse grupo, e você tem um outro grupo que trabalha os aspectos relacionados à modelagem, ao tratamento desses dados e ao desenvolvimento de modelos, né, ciência de dados, né? É o time aí da ciência de dados. Eu até brinco de vez em quando, que esse é o time do ar-condicionado, eles não gostam, não vão ficar bravos comigo quando eles ouvirem esse podcast. Mas a galera que é do ar-condicionado, mas que vira à noite, né? Vira à noite, a cabeça deles pega fogo, não é do sol não, mas são das informações. Exatamente. A galera que quando começa a ver alguma coisa, eles não conseguem dormir, eles não conseguem parar para comer, é um negócio interessante, né? Ficam ali fissurados em ver aquele modelo, ver aquelas relações, é muito interessante conversar com eles, né? O pessoal de uma dedicação tremenda. Esses dois grandes grupos, então, estão a serviço desse projeto. Quando a gente pega o primeiro grupo que eu havia mencionado, que é o grupo da parte mais agronômica e ambiental, a gente tem uma equipe que é especializada em determinação dos gases que são emitidos pelo solo. Então a gente tem equipamentos, né, financiados aí pela FINEP, é uma outra também parceira importante desse projeto, né, porque a estrutura que a gente utiliza nesse projeto vem de várias fontes, né, vem de FINEP, vem da FAPEG, vem do CNPq, vem da CAPES, então todas essas agências, elas estão, e do próprio governo do estado, né, por meio da SECTI, todas as agências estão envolvidas nesse projeto de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então, tem uma primeira equipe que faz, por exemplo, a coleta a medição desses gases. É um determinador de emissão de CO2, dos dióxidos de nitrogênio, né, dos NOx, e também de gás metano. Então, é um equipamento que ele tem
uma câmera, né? Então ele acopla primeiro no solo. Eles vão numa missão primeiro, localizam os pontos. Esses pontos foram determinados utilizando vários critérios, né? De cultivo, que tipo de manejo, regiões. Representatividade. Exatamente, né? Então são mais de 1.000 pontos entre... 1.000 pontos? São mais de 1.000 pontos entre Cristalina e Rio Verde. Isso amplia pra caramba o número de dados que são coletados por estado. Confiança, né? Exatamente, né? Eles vão primeiro localizar esses pontos, instala ali uns discos de PVC, que é onde o equipamento vai ser instalado. Então eles instalam com antecedência, porque ao instalar isso acaba mexendo na dinâmica ali do solo, da estrutura, do equilíbrio desse solo. Depois de um tempo eles retornam, encaixam aquele equipamento nesse disco, e aí esse equipamento ele coleta a amostra do ar que está sendo emitido daquele solo, né? E ali da respiração do solo, porque você tem bactérias, fungos, você tem toda a microbiota do solo que está liberando esses gases, né? Então ele vai e determina isso, CO2, dióxido de nitrogênio, metano, né? Então esse é o primeiro time. Metano que é um grande vilão, né? Exatamente. Da questão da deterioração da camada de ozônio. Exatamente. Quando a gente pega aí o efeito desses gases, né? Embora o CO2 seja o de menor impacto, é o que tem maior tempo de vida, né? Tem a maior meia-vida do carbono, é o maior em relação ao metano e ao dióxido de nitrogênio. Embora os outros dois sejam muito mais danosos, né? Mas é o carbono que dura mais tempo nesse processo, né? Que degrada menos. Depois, então, ou em paralelo a esse time, nós temos uma equipe. Esse primeiro time é liderado pelo professor Eduardo Paim, né? Tiago Paim. Tiago Paim. Né? Tiago não fica bravo comigo, né? O Tiago Paim, né? Doutor especializado nessa temática, bolsista de produtividade. A gente está com os melhores pesquisadores nesse projeto. Depois nós temos uma equipe liderada pelo professor Eduardo Severiano, também um pesquisador especialista de ponta. Em solos, né? Exatamente. Ele vem então fazendo coleta desses solos para fazer estudos da estruturas, análises físicas, químicas, matéria orgânica e demais componentes ali no perfil desse solo, tá? Em diferentes profundidades. Essas amostras depois elas são encaminhadas para o laboratório, determinado ali então o carbono orgânico, né, e outras análises, seguindo os métodos internacionais. O que a gente está fazendo aqui é metodologia que depois não poderá ser questionada internacionalmente, quem está seguindo exatamente os métodos que são referendados internacionalmente pelas agências, né, pela comunidade científica como um todo. Exatamente, né? Esse grupo, depois a gente tem um outro grupo, que é o grupo que trabalha com a parte de plantas, né? Esse grupo é liderado por mim, que é a parte da fisiologia. Você é um doutor em fisiologia, né? Então esse grupo ele percorre então essas áreas, avaliando as plantas, as culturas que estão instaladas nesses mesmos pontos onde foi coletado amostra para matéria orgânica, onde foi medida a respiração desse solo, a emissão desses gases. A gente então passa a conhecer a capacidade dessas plantas de fixar carbono naquele ambiente, naquele manejo, naquele ecossistema, né? Associado a isso, tem um time que faz a avaliação são as medidas espaciais, né? Esse é liderado pelo professor Lucas Angelini, também um pesquisador de excelência, né, que trabalha com toda a parte de mapeamento, acompanhamento via satélite dessas áreas, né, faz todos os mapas. Tem uma outra equipe também que vai com um drone que tem um sensor LIDAR que consegue determinar carbono no ambiente. Junta tudo isso, Gabriel. Como é que é o nome do sensor do drone? LIDAR, né? LIDAR. É o LIDAR. Então, ou seja, a gente tem pessoal da área de automação, pessoal da área de fisiologia vegetal, da área de solos, aí por último agora o pessoal da parte de georreferenciamento, de sensoramento remoto. É uma equipe super multidisciplinar, né? Super multidisciplinar, uma equipe bastante envolvida, né? Não é um trabalho fácil de ser executado, envolve distâncias, viagens, deslocamento, né? Não são dados que são fáceis de ser obtidos, são dados primários,
Isso tem uma importância muito grande, porque não são dados calculados, eles são medidos naquele ambiente, naquele tipo de cultivo, naquelas características, em função das características do manejo que aquela propriedade realiza. É um modelo, né, que ele é construído, né? Imagino. Exatamente, né? Aí veja a enormidade de dados que a gente passa a coletar dessas áreas, né? Assim, mas operacionalmente, como que a gente mantém isso, né? Como que isso pode se manter ao longo dos anos num projeto desse? Vem posteriormente, então, a torre de fluxo, que é esse sistema aí de covariância. Né? E a torre, ela tem uma grande quantidade de sensores, né? Eu não vou precisar agora exatamente quantos, mas, se eu não me engano, em torno de 20 sensores, que vão captar, vai obter dados desses gases que estão sendo emitidos pelo solo, vão captar dados atmosféricos, né, os dados meteorológicos de maneira geral. Essa torre comunica, então, manda esses dados via rede, e isso vai para uma base de dados nossa. O que nós queremos com tudo isso? Né, com todos esses dados? Isso entra, então, para o time da modelagem. É outro time, que agora começa a cruzar essas informações todas. Características do solo, das plantas, do manejo, do ambiente, do clima, do tipo de cultivo. Começa a cruzar isso, então, para encontrar a relação entre essas variáveis, né, o que está influenciando mais nesse balanço de carbono, dos gases de efeito estufa, quais são os principais interferentes nesse processo, para a partir daí chegar em modelos que sejam altamente confiáveis. Né? Inclusive, depois, inserir inteligência artificial nisso, né, para poder a gente, via inteligência artificial, tentar perceber aquilo que às vezes não é claro para a gente. Né? Determinadas nuances, determinadas interações. O que a gente pretende, então, é chegar em modelos altamente confiáveis, de uma alta correlação entre essas características, que posteriormente a tomada de algum desse dado, de alta correlação, possa nos dizer cálculos mais confiáveis em relação às demais características em que nós não medimos. Entra aí a torre, então. Porque a torre, ela mantém a coleta de dados de forma contínua. Enquanto a gente coleta esses dados de forma pontual e momentânea, quando eu vou lá com o equipamento, eu obtenho a informação, a torre está ali noite e dia coletando os dados. Então, se colheu, ela tem esses dados de como é que ocorreu a dinâmica desses gases no momento de uma colheita, por exemplo. Se plantou, se a cultura está crescendo, está absorvendo esses gases, está fazendo uma maior taxa fotossintética, fixando mais carbono. O que está acontecendo com os gases na atmosfera, que ela consegue aferir tudo isso para a gente, como que a temperatura, a pluviosidade e os demais fatores climáticos estão interferindo nesse balanço dos gases. Quando irrigou também, imagino, né? Exatamente, quando irrigou, quando teve qualquer manejo ali naquela área, né? Então a torre ela vai coletar esses dados de maneira contínua. O modelo, então, foi definido a partir de medidas pontuais, passa, então, a gente entrar nesse modelo com os dados coletados pela torre. De forma que eu não preciso mais ir naquela área para poder obter informação, porque esse dado vai chegar de maneira automatizada, coletado pela torre, para eu poder recalibrar o modelo. Ou seja, porque eu já tenho um dado que ele vai fortemente se correlacionar com aquele dado que você tinha o trabalho de ir lá na fazenda, coletar, porque a torre está lá e ela já tem os parâmetros dela, e a gente começa a entender já quais outros parâmetros que são pontuais que se relacionam com aqueles que já são automaticamente coletados. E aí vai ficando mais, não é mais fácil, né, mas vai ficando mais escalonável o processo. Operacionalmente viável, né? Operacionalmente viável. E é isso, uma quantidade de informações, de dados que a equipe tem trabalhado, que a gente tem muita segurança de que são informações que, primeiro, nós não tínhamos no Brasil, nós não temos informações, não há nenhum projeto no país com essa integração de modelos, de dados para o ambiente agrícola, né? Conforme você mesmo apontou logo no começo, essas torres são utilizadas e esse modelo é muito utilizado para florestas, ambientes nativos, etc. Mas a serviço do agro, da agricultura
entender como que a agricultura ela mexe nesse balanço, como que a agricultura diminui ou aumenta esse balanço, nós não temos esses dados, né? Passamos até agora. A exceção é um grupo muito bom, com o qual a gente tem mantido contato, que é da Universidade Federal de Santa Maria. Inclusive, um abraço lá a todos os pesquisadores. Eles vêm trabalhando numa metodologia bem próxima do que nós estamos fazendo, né, que é o trabalho com essas torres em ambientes agrícolas, né? E a diferença é que a torre ela pega todo o balanço dos gases que está ocorrendo ali naquele ambiente. Nós, além de ter essa informação de todos os gases que estão ocorrendo no ambiente, na atmosfera, etc., a gente consegue estratificar por meio das medições que a gente tem do solo, da planta, né, e dizer, olha, a contribuição do que a torre está pegando, isso é da planta, isso é do solo, isso é do manejo, né? Então, acaba que a gente tem um conjunto de dados um pouco maiores e mais completos, né, em relação ao trabalho que vem sendo feito no Rio Grande do Sul. Inclusive nós fizemos uma interação com eles, vamos fazer uma visita lá e trazê-los também aqui, né, porque é muito importante que a gente una forças para poder entender a dinâmica dos nossos modelos, do nosso manejo, e o efeito disso no manejo, no balanço desses gases de maneira geral. E tem certeza que o desafio que eles enfrentam, vocês podem até ter encontrado alguma forma de solucionar, e eles também, e a troca enriquece bastante. E além da riqueza a mais de informações, né, Alan, acredito que o recorte deles é de um clima completamente diferente, culturas, enfim, e aqui nós estamos na região de Cerrado, extremamente atípica de outras regiões do Brasil. Então são projetos que se complementam. Se complementam. Né? Temos um grande diferencial aqui também, que eles mesmos apontaram isso, né? É o fato do projeto que ter tomado uma dimensão maior em função do governo do estado ter demandado, né? Então isso é um grande diferencial, quando há um interesse de governo de entender e apoiar, incentivar, né, tecnologias dessa natureza. E eles falam que eles não têm esse apoio tão claro lá e que, portanto, essa relação de pesquisa com o governo pode ser um modelo também, né, a espelhar uma ampliação do projeto deles lá. A forma dos convênios, né, que foram celebrados, acho que pode servir de inspiração para eles com toda certeza. Exatamente. E é uma coisa interessante, né, é a gente entender essa ciência que vai para o mercado, e eu gosto muito de falar sobre isso, né, porque você vê o propósito da coisa acontecer, e quando você vê o setor, o governo demandando, eu acho que para o pesquisador traz ainda uma felicidade, dá uma satisfação muito maior, porque é o reconhecimento não do que foi feito, mas do que pode ser feito ainda. Fala, olha, vocês são importantes, vem cá e resolve esse problema para a gente. Então não tem nada melhor do que isso, né? E o projeto Goiás Verde, a gente viu que ele é subsidiado, então ele tende a ser uma mola propulsora para uma política pública na parte de carbono, no setor do agronegócio. Esse é um ponto também extremamente importante, Gabriel. E é esse o interesse também da SECTI, né? Reposicionar o Estado em termos de na produção de alimentos, índice de sustentabilidade, né? E definir políticas que possam incentivar o manejo adequado, o manejo sustentável, porque de maneira geral o que a gente observa na agricultura no estado de Goiás, que é uma agricultura altamente tecnificada. O produtor no estado de Goiás, de maneira geral, um produtor que tem um nível de exigência muito elevado, que conhece bem o seu sistema, né? De maneira geral é isso. Só que ele não tem parâmetros para poder dizer, né? Às vezes ele tem, mas talvez não tenha para poder demonstrar, e o projeto vem com esse objetivo também. Da luz, né? Tanto que o setor do agro. Exatamente. E aí, eu te faço uma pergunta, né? Como é que uma pesquisa científica, você que está à frente também, não sei se é o Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa, né, a nível nacional, teve à frente desse trabalho, Pró-Reitor de Pesquisa, Ciência, Inovação, o CEAGRE, CEBIL também tem sua digital lá, e você continua sendo uma das peças fundamentais. E a gente vê o Goiás Verde, né, alçando esse voo para pautar uma política, para ser instrumento tangível, para dar segurança para quem faz isso.
qual que é a chave do sucesso quando a gente consegue fazer a ciência levar o produtor rural, aqui no caso mais especificamente, mas para a sociedade como um todo, a ciência básica, a ciência aplicada, feita de qualidade, e ela ter a sua relevância, ela ter a sua pertinência e acima de tudo, ela ser reconhecida, que no nosso país é uma grande dificuldade, né? Exatamente. É um país que, e aí eu falo como por mim mesmo, né? Acabou de passar agora um projeto na Câmara dos Deputados, onde você reconhece o pesquisador como profissão para recolher FGTS, enfim, mas ainda precisa passar pelo Senado. Ou seja, nós nem reconhecemos a profissão de pesquisador, né? É como se você tivesse trabalhado, aquele período não entra para você como um período para você aposentar depois, INSS, enfim. São questões tão básicas, né? Mas e a hora que você vê que é isso que faz um país progredir, é ele ter um diferencial e ele comunicar o que ele faz e que aquilo tem valor, que aquilo tem sustentabilidade. Quais são as peças que você acha que são sucesso, por exemplo, do projeto Goiás Verde e que pode, para quem está nos assistindo aqui, olha, eu preciso fazer isso também, isso aqui é um fator determinante, que fazem iniciativas como essa ter um destaque, às vezes outras não têm. Perfeito. Eu estive como coordenador da região centro-oeste do Fórum Nacional de Pró-Reitores, né? Acho que eu tive por 2 anos como vice-coordenador, depois por os outros 2 anos seguintes como coordenador, e aí fazendo parte desse Fórum Nacional, né, em que a gente discutiu muito isso, vem discutindo. O Fórum tem um papel relevante na definição das políticas para pesquisa, para pós-graduação, para a ciência brasileira, e durante o período extremamente ruim que o país passou, que foi o período da pandemia, esse assunto da pesquisa, da aproximação com a sociedade, da aproximação com os setores, ele tomou uma dimensão muito grande, né? Sobretudo em função do que foi a pandemia, das medidas que precisavam ser tomadas, né? E que muitas vezes as pessoas não acreditavam naquilo que a ciência dizia. E isso acabou custando muito caro, né? Vidas, né? Às vezes. Exatamente, né? Custou muito caro, custou vida de muitas pessoas. A partir daí, então, a preocupação em comunicar melhor, em aproximar melhor a ciência que é feita no país, e o Brasil se destaca no mundo em relação à produção científica, que é extremamente elevada, mas, por outro lado, muitas vezes esse conhecimento científico ele não alcançava a sociedade, ou ele ainda não alcança a sociedade. Isso precisa ainda ser muito trabalhado. Tanto é que a própria CAPES tem implementado ações de extensão dentro dos programas de pós-graduação, justamente para que a gente aprenda, como pesquisadores, a também sermos extensionistas, a levar conhecimento, e mais do que levar conhecimento, é construir o conhecimento junto com a sociedade. Que uma coisa é eu fazer uma pesquisa aqui no meu grupo de pesquisa, no laboratório, depois chegar para o produtor, chegar para a sociedade e dizer, está aqui a solução. E ela dizer para a gente, mas eu não te pedi isso, não é isso que eu queria. Então, se a gente constrói desde o começo, desde o diagnóstico do problema, do levantamento das hipóteses, junto com a sociedade, quais são os problemas, quais são as dores, quais são as maiores dificuldades, traz isso para dentro da academia, traz isso para dentro do grupo de pesquisa, para dentro do laboratório, e durante o processo continua ainda envolvendo essa sociedade e devolve depois para ela a solução, a possibilidade dela tanto receber, né, num processo de transferência e, sobretudo, adotar, porque muitas vezes transfere, mas a tecnologia não é adotada, é muito maior a possibilidade da eficiência desse processo. Os institutos federais, Gabriel, eles se diferenciam um pouco das universidades nesse aspecto, porque, por lei, os institutos são criados também para poder, além de oferecer a formação técnica, né, que é muito conhecida, os cursos técnicos de maneira geral, também, por lei, oferecer curso de mestrado e doutorado, né? A gente tem, inclusive, no IF Goiânia, cursos muito bem avaliados na CAPES, curso nota 6 na área de agronomia, para você ter uma ideia. E olha o que é isso, né? Na área de agronomia, em todo o centro-oeste do Brasil... É o único, não é? É o único curso nota 6. 2 cursos nota 6, que é um curso de mestrado, um curso de doutorado. E qual que é o diferencial desses cursos de pós-graduação que o Instituto Federal Goiano oferece? Por lei, e eles necessariamente
e na prática, porque não é somente por lei, na prática, eles trabalham com pesquisa aplicada. Esse projeto, por exemplo, Goiás Verde, nós temos aí pesquisadores que orientam nesses programas de pós-graduação, que são bolsistas de produtividade do CNPq, alguns não são, mas que têm uma produção científica elevada, e estão trabalhando nesse projeto, trazendo conhecimento de uma base científica extremamente elevada, transformando esse conhecimento em ciência aplicada para solucionar problemas que atingem o país de maneira geral, que atingem o produtor. Então, esse é o caminho, né? O SEAGRO, inclusive, também nasce dessa necessidade, dessa perspectiva de gerar uma aproximação maior entre academia, entre ciência, produtor, sociedade de maneira geral. Tanto que a gente tem várias iniciativas lá nesse sentido, não vou entrar em detalhe nisso agora. Experimentos sendo feitos nas fazendas dos produtores, que é fantástico. Exatamente, né? De forma que o produtor se aproprie, né? E as barreiras que muitas vezes são criadas até no imaginário, né, da sociedade, e às vezes até das próprias instituições, não vou tirar a nossa responsabilidade nisso, né? Aquela barreira, os muros, né, os alambrados extremamente altos, que esses alambrados sejam derrubados, né? Sejam eles físicos ou inconscientes, para que essa aproximação seja cada vez maior. O SEAGRO, dessa forma, inclusive, ele sai de dentro da própria instituição, adentra esses ambientes, né, da sociedade, ao produtor, às fazendas, ou em alguns momentos ele vai, em alguns momentos ele cria mecanismos para poder trazer, né, por meio dos eventos, por meio dos dias de campo e etc., trazer o produtor para se aproximar desse processo. Eu acho que esse é o segredo, né? É a extensão genuína do processo, estender aquilo que está sendo feito aqui, estender as necessidades do produtor, da sociedade, para dentro da instituição. Isso tem dado certo. Não vou dizer que esse é um processo que está consolidado, ele é dinâmico, o tempo todo ele muda, o tempo todo ele precisa de ajuste, mas eu acho que a gente tem conseguido aproximar mais da sociedade por meio dessas pesquisas e, sobretudo, também por meio de canais como esse, né? O seu podcast, ele alcança produtores, ele alcança a sociedade, ele alcança um público que muitas vezes a gente não consegue chegar por meio dos nossos mecanismos que a gente utiliza. Então, espaços como esse são extremamente importantes para poder fazer com que a sociedade se aproprie de tanto conhecimento que são gerados nas nossas instituições, que é gerado nas universidades, na Embrapa, nos institutos, nos programas de pós-graduação como um todo. Então, mais uma vez, eu destaco aqui a importância desse canal. Tá? Fantástico, Alan. A gente caminhando aqui para o encerramento dessa primeira parte, e a gente viu com certeza o quanto vocês são casos de sucesso, porque a hora que você vai na literatura, e eu fui encomendado a escrever um livro junto ao Polo Sebrae Agro, sobre como a inovação ela tem um papel preponderante na agricultura, na agropecuária de pequena escala. E eu fui atrás do que a comunidade científica estava falando a nível mundial, né? Quando você fala de inovação, tem alguma coisa que vem antes da inovação. Ou você tem um inventor e ele é responsável por transformar aquilo em nota fiscal, em empresa, ou você tem ciência. Ou é ciência de dados, ou é ciência básica, ou é ciência aplicada, e aquilo vai evoluindo para ser uma novidade ou para ser uma melhoria de algo que já existe. E eu encontrei um trabalho que fala dos Living Labs, né? Que são os laboratórios dentro das propriedades rurais. Não é que eu tenho um laboratório lá, você conduz a pesquisa junto com o produtor, ele dá pitaco, está dentro do manejo dele, e aí tem uma estatística que eles chegaram que é fantástica. É 85% maior o nível de adoção tecnológica do produtor que acompanhou e também de seus vizinhos, que você vai lá, aprova os dias de campo, aproxima a comunidade e vê o exemplo do vizinho dentro da fazenda dele, o nível de adoção do que com quem não participa desse tipo de programa. E essa adoção traz uma vantagem competitiva para esse produtor, ou ele reduz custo, ou ele aumenta a produtividade, ou ele consegue fazer os dois, e a vida dele se torna mais produtiva, a parte financeira melhora, a sustentabilidade do processo como um todo. Então, vocês são uma exemplificação muito bacana disso. E aqui na parte 2, né, a gente vai estar falando mais sobre o SEAGRO, outros centros, e a gente vendo também, né, o quanto que é importante o governo entender a importância. De fato, o governo às vezes está caminhando em sentidos completamente desconexos, né, com que a ciência tem caminhado.
E é tão bom a gente ver o governo reconhecendo a pertinência disso. Mas na parte 2 aqui com o Alan, a gente vai do campo e vai para dentro da instituição. Como o IF goiano, né, esse ator tão importante aqui na rede federal, construiu um modelo de inovação que realmente chega na fazenda. Da pesquisa, a nota fiscal, da bancada para o mercado. E eu te vejo lá na parte 2. Muito obrigado, Alan, pela essa primeira parte. Muito bom.